Aqui no Bandeirantes Acontece, na Rádio Bandeirantes, nós vamos falar sobre um dado interessante do IBGE, divulgado em pesquisa do IBGE, mostrando uma disparidade entre os fragmentos da população de pessoas que se utilizam do recurso do home office e como isso é um indicador de desigualdade social. Nós estamos aqui com o João Luiz Maurício Saboia, que é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Ronald, tudo bem? Tudo bem, eu podia imaginar, num primeiro momento, que muita gente já estaria acostumada a esse tipo de trabalho e esse grupo de pessoas já estaria num nível de ocupação mais elevado do que grande parte da população, que percebeu a necessidade de se esforçar à distância para poder manter o trabalho funcionando. Só não imaginava que a distância seria tão grande entre aquelas que têm acesso e não têm acesso, que podem usar ou que não podem usar. Impressionante como há um dado que separa essas populações de trabalhadores, não? Olha, o que acontece é que o home office sempre existiu no Brasil, ele cresceu muito por conta da pandemia. Mas o home office não pode fazer milagre, porque ele, na verdade, ele é adaptável para determinado tipo de trabalho, em determinados setores. E se você for olhar a quantidade de pessoas praticando home office atualmente, elas estão muito concentradas em pessoas que trabalham na administração pública, que foram para casa trabalhar durante esse período, e em serviços, mas normalmente são serviços técnicos de um nível mais alto, quer dizer, a grande parte dos serviços não dá para você desenvolver a partir do home office. Então, no fundo, essa distribuição de pessoas fazendo home office pelo Brasil depende muito da estrutura da economia nas várias regiões do país. A gente poderia, no começo da pandemia estava todo mundo trabalhando. Aí depois começou a separar em grupos e depois um contingente enorme de pessoas para casa. Mesmo havendo a separação de quem fazia, que já tinha um histórico de fazer isso, teve muita gente que não tinha a menor ideia de como lidar com esse tipo de trabalho. Por exemplo, secretárias que passaram a atender os patrões de casa, e aí passaram a lidar com uma realidade que elas não conheciam, que é como fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma vez que os filhos não estavam na escola e ter que lidar com esse tipo de coisa. Isso ficou muito evidenciado com essa pesquisa, né? A experiência, na verdade, foi um desafio para as pessoas, né? Quer dizer, tudo bem, algumas pessoas já estavam em home office, já estão acostumadas, mas muitas pessoas tiveram que se adaptar à nova forma de você trabalhar, inclusive como você acabou de falar. Quer dizer, home office significa que você trabalha dentro de casa. Dentro de casa, numa situação, por exemplo, que os filhos não podem ir para a escola, dentro de casa, você imagina o caos que isso foi criado dentro de muitas residências. Eu tenho, por exemplo, a experiência, eu tenho 3 filhos adultos, os 3 foram trabalhar em home office, os 3 eles trabalham no setor de serviços, em segmentos diferentes, e as empresas deles mandaram todo mundo para casa e eles ficaram em home office e tiveram que enfrentar isso, que nós acabamos de falar, que é a garotada dentro de casa. Agora, aos poucos, eles já estão voltando a trabalhar, por exemplo, 1-2 dias, vai na empresa, os outros trabalham em home office. A tendência, no caso desses 3, por exemplo, que trabalham no setor de serviços, todo mundo, eles vão voltar para as empresas. Então, uma boa parte desse home office que se desenvolveu nesse período vai simplesmente acabar. Agora, eu acredito que o home office pós-pandemia será, sem dúvida, maior, com mais pessoas do que ele era antes. Professor Saboia, é claro que nós estamos, esse é um ano excepcional, mas nós estamos em tempos de transformação muito rápida, né? Das relações econômicas, inclusive trabalhistas, etc. E é óbvio que, de certa maneira, a pandemia acabou acelerando a utilização de alguns recursos tecnológicos. E como o senhor disse, parte da atividade que hoje é feita em casa, ela voltará a ser feita no escritório, na oficina, etc. Parte não. Parte continuará sendo feita, inclusive nós vimos recentemente em São Paulo um fenômeno ali na Faria Lima, né, uma região nobre, metro quadrado caríssimo, etc. E muitos escritórios que chegaram à conclusão que boa parte da equipe deve continuar trabalhando à distância.
Agora, no caso da educação, e eu faço essa pergunta até aproveitando a sua experiência como professor, além de indicar, mostrar a distância social, a desigualdade, etc., no caso da educação, o que aconteceu neste ano e a possibilidade para alguns do ensino à distância, isso pode aumentar a distância, aumentar a desigualdade, fazer com que um grupo de alunos parta ainda mais à frente na maratona dos anos letivos, não? Olha, o ensino à distância, ele já existe há bastante tempo, né? Quer dizer, tem muito ensino à distância, mesmo a UFRJ já tinha algum ensino à distância, no caso. Então, o que acontece é o seguinte, o que a pandemia mostrou é que há uma desigualdade, a marca registrada do Brasil. E, portanto, no caso dos estudantes, né, que foram obrigados a participar do ensino à distância nesse período, a desigualdade se manifestou claramente, até porque muita gente não tinha equipamento, não tinha acesso à internet com dificuldade, e elas foram muito prejudicadas. Isso está acontecendo, quer dizer, a experiência desse ano do ensino à distância, ela confirma, mais uma vez, as desigualdades e o fato de que as pessoas que têm mais recursos, elas se portaram muito melhor e se enfrentaram com muito mais facilidade essa experiência do ensino à distância, que obviamente vai acabar, né, nos próximos meses, ela vai acabar, mas ela certamente vai deixar algum resíduo, vai deixar algum grau de prejuízo para quem teve que enfrentar esses últimos meses ao ensino à distância, mal equipado e sem acesso à internet de alto nível. Agora, como a gente conversava antes, é claro que pandemia à parte, né? É um momento de transição aí. Na verdade, é difícil dizer até onde a tecnologia conseguirá chegar, né? Já há experiências aí com médicos robôs, etc. E muitas atividades em que se imagina uma máquina e não uma pessoa. E se a tecnologia lá atrás era imaginada como algo capaz de dar mais tempo ao homem para o lazer, para a educação, para a leitura, também tem produzido desemprego. O Brasil lida bem com essa transição, com a capacidade de preparar as pessoas para o que vem por aí, professor Saboia? Eu acho que a gente lida muito mal, a gente não está preparado. Na verdade, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. Quer dizer, você tem tido, com o desenvolvimento tecnológico, uma série de ocupações que simplesmente elas vão mudando, ou em alguns casos simplesmente desaparecendo. E isso é um problema, né? O chamado desemprego tecnológico. Quer dizer, isso, a tendência é a tecnologia continuar se desenvolvendo e as ocupações continuar a serem modificadas ao longo do tempo. Isso é uma preocupação que os vários países estão enfrentando e que nós estamos, eu acho que a gente está muito mal. Eu acho que a gente está quer dizer, tudo bem, as coisas chegam um pouco mais atrasadas no Brasil, né? Os países mais desenvolvidos têm acesso a essas mudanças com mais rapidez. Mas eu acho que a gente não tá realmente, nós estamos discutindo, isso é um tema de discussão, mas a gente certamente não está preparado, porque o volume de perda pode ser muito grande, entendeu? E você tem que preparar as pessoas, quer dizer, as escolas têm que mudar de uma certa maneira a forma de ensinar e preparar as pessoas para essas mudanças que estão vindo. Elas já estão aí e elas virão cada vez com mais intensidade. Então, isso é um desafio que nós temos que enfrentar. E uma última da minha parte, professor Saboia. Voltando à questão do ensino, né? O senhor falou em efeitos residuais, né? Mesmo depois de dominado o vírus, de domesticado o vírus, efeitos residuais. Isso deve ocorrer, no caso da educação, principalmente na educação básica, fundamental, onde há muitas crianças sem acesso aos equipamentos para ensino à distância, que perderam, não conseguiram acompanhar aula nenhuma neste ano? Eu acho que é por aí, quer dizer, eu estou imaginando, porque nas universidades, quer dizer, a coisa avançou um pouco mais, né? Mas é mais fácil você, de repente, como na própria FRJ, nós estamos desenvolvendo ensino à distância para os alunos, normalmente,
e, inclusive, disponibilizando equipamentos, né? Uma grande quantidade de equipamentos de acesso a chips pela internet foram disponibilizados para os estudantes. Agora, eu acho que o problema mais grave é no ensino fundamental, porque no ensino fundamental é o momento que você está, é o momento básico, né, da educação, né, que a criança está se desenvolvendo, e você ficar, por exemplo, já ficamos 6 meses, né, esses 6 meses que passaram, essas crianças que tiveram dificuldade de ter acesso ao ensino à distância oferecido pela rede pública, por exemplo, é uma perda grande, quer dizer, pode levar tempo para a recuperação. Eu espero, né, na verdade, parece que a tendência é que ninguém seja reprovado este ano por conta dessas deficiências. Mas quem ficou para trás, esse atraso vai aparecer o ano que vem, vai aparecer nos próximos anos. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na retomada, de ter um carinho especial com essa garotada que vai chegar, e especialmente os que têm mais dificuldade, menos renda, para você colocá-los de volta no nível que eles deveriam ter se tivessem tido um ensino normal nesse ano. Professor, uma coisa é você compulsoriamente ter recebido o convite, entre aspas, da empresa para vai lá, trabalha em casa, continua prestando serviço, garante seu emprego. E tem gente que foi para casa porque simplesmente não teve opção, porque foi demitida. Gente que começou a trabalhar em casa, o home office passou a ser a única opção, não a opção oferecida pela empresa, e passou a se virar com o que era possível, fazendo alguma coisa online, algum tipo de trabalho, entrega, qualquer coisa, mas a partir da própria residência. Transformou a casa no escritório nesse momento de crise e de desemprego. Isso é um contingente importante, e essas pessoas, teoricamente, dentro daquilo, voltando ao início quando o senhor falou, essas pessoas não voltarão, não sairão de casa, pelo menos quando a retomada do emprego se fizer mais clara em todo o país, né? Na verdade, o reflexo do coronavírus sobre a economia brasileira foi muito grande. Quer dizer, hoje, por exemplo, saíram os dados da queda do segundo trimestre, né, que pega de abril até junho, e a economia perdeu quase 10%, né, em relação ao primeiro trimestre, que já tinha perdido 2,5% por conta já do mês de março. Então, quer dizer, o mercado, não, isso eu falei da economia. Obviamente, quer dizer, o reflexo dessa crise na economia foi o mercado de trabalho. O mercado de trabalho foi um sofrimento terrível. E as pessoas, uma grande parte das pessoas que trabalhavam no setor informal, inclusive, elas simplesmente ficaram impossibilitadas. Você menciona casos de pessoas que puderam ir para casa e desenvolver alguma atividade informal, vendendo, sei lá, uma quentinha, fazendo alguma coisa, preparando em casa. Mas uma grande parte das pessoas não teve nem essa possibilidade. Ela simplesmente ela trabalhava na rua, por exemplo, a rua ficou fechada e você não tinha mais o que fazer. Então, o pessoal do setor informal também é muito criativo, né? As pessoas, tudo bem, receberam o auxílio emergencial, isso ajudou um pouco, mas muita gente foi para casa, quer dizer, voltando ao tema da nossa conversa, elas foram para casa desenvolver algum tipo de atividade informal e em home office. Isso aconteceu muito, quer dizer, a gente não tem a dimensão exata do que foi isso, quer dizer, em termos de número de pessoas, mas quando você olha o peso do home office, do total da ocupação no país, ele é relativamente pequeno, quer dizer, ele é da ordem de 10% no máximo, depois desse crescimento. Então, o que acontece é que a gente não pode esperar. O home office é uma forma, em alguns casos, alternativa da grande empresa, etc. Em outros casos, é uma forma das pessoas se virarem, né, no setor informal, mas, de qualquer forma, o volume de home office, relativamente ao país como um todo, ele é pequeno. Quer dizer, ele não faz milagre agora, nem deverá fazer no pós-pandemia. O senhor passou perto da praia no fim de semana aí no Rio? Por acaso passei sim. Mas pisou na faixa de areia ou não? Não, eu não pisei na faixa de areia. Mas, na verdade, eu não vi esse grande movimento. Nesse fim de semana, na verdade, nesse fim de semana mesmo, eu não fui à praia. Eu estive na praia no meio da semana. Uhum. E quer dizer, eu soube que tinha muita gente. E as pessoas vão para a praia, não tem jeito, isso aí faz parte. Né? Qual o bairro do senhor aí no Rio de Janeiro? Eu moro no Jardim Botânico. Ah. Mas eu estou fora do Rio, quer dizer, desde março eu
eu vim para a Serra, né? Eu tô em Petrópolis e para 6 meses eu estou na minha casa de campo em Petrópolis, mas eu moro no Jardim Botânico. Cenário tão bonito quanto o das praias do Rio de Janeiro. Professor, muitíssimo obrigado. Professor João Luiz Maurício Saboia, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima. Um abraço.